Bom, meu grupo vai falar um pouco sobre o sistema genital ovariano. O sistema genital ovariano, ele faz parte do sistema reprodutor feminino e ele é feito, a estrutura dele é feita pelos os ovários, as trompas de falópio, o útero, a vagina e outras estruturas, né, que se interligam. Ele fica localizado na região da pélvica do corpo, né, e tem funções muito importantes, né, para a saúde, a reprodução e o equilíbrio feminino, né, porque ele vai controlar os hormônios, os ciclos menstruais e vai possibilitar a gravidez, né. O ovário, né, o sistema ovariano, são os genitais que são localizados dos dois lados, né, do corpo. Eles são, como eu disse, localizados na pélvica e eles vão estar dos dois lados, cada um de um lado do útero, né, abaixo das tubas uterinas. Eles têm de 3 a 4 centímetros e eles são em formato redondo, né, circulares. Os ovários produzem hormônios sexuais importantes, tais como o estrógeno e a progesterona, que regulam o ciclo menstrual, a gravidez e o desenvolvimento dos órgãos reprodutores femininos. Bom, a ovogênese é um processo de formação e maturação dos óvulos nos ovários, iniciando na vida fetal e retornando na vida da puberdade. A mulher ela já nasce com vários óvulos que ficam guardadinhos dentro dos ovários. Todo mês esses óvulos crescem, porém só um deles fica pronto. Esse óvulo ele sai do ovário, que é o processo chamado de ovulação, e vai para o caminho, que é o tubo uterino. Lá ele pode se encontrar com o espermatozoide e virar um bebê. Nos primeiros dias após a menstruação, um folículo, que é uma espécie de bolsinha, começa a amadurecer no ovário e produz o estrogênio. Esse hormônio ele engrossa o revestimento do útero para preparar uma possível gravidez. Nessa fase é super comum que mulheres tenham mais energia e fiquem eufóricas e tem aumento no líbido. Bom, por fim eu vou falar sobre as principais doenças que pode dar no sistema genital ovário, começando pela a candidíase, que é basicamente um fungo cândido. Ele geralmente prolifera em épocas de verão, pelo fato de que é o ambiente perfeito para ele, já que está úmido. Então, não é bom utilizar roupas molhadas, que deixam a região genitália úmida, e não ficar abafando, porque isso tudo aí ocorre para que o fungo prolifere. Ele não é considerado uma doença sexualmente transmissível, porém, ele pode ser transmitido, sim, tanto para homens quanto para mulheres. O tratamento dele é realizado com uma pomada antifúngica e também pode vir acompanhado de remédios. O próximo é HPV, ou Human Papilloma Vírus. É uma doença sexualmente transmissível, então ela pode ser passada ou pegada. Ela pode se encontrar no pênis, na vagina e outras regiões. Ela pode ser transmitida da mãe para o filho, quando estiver ocorrendo parto. Por isso que é importante sempre fazer um acompanhamento antes e ver se está tudo certo. Não possui cura, porém... não possui cura e a consequência é a pessoa acabar morrendo pelo fato de que ele dá um câncer na garganta ou no colo do útero. A consequência da candidíase é basicamente o desconforto, pelo fato de que vem acompanhado de corrimentos, coceira, vermelhidão. Próximo é SOP, ou Síndrome do Ovário Policístico. É basicamente alterações hormonais. Ele acaba dando cisto no ovário. Os sintomas, e na verdade consequências, né? É basicamente muitos pelos em várias regiões, como aqui, né? Nessa parte aqui, essa parte do peito e outras regiões. Uma forte dor, fortes dores na pélvia, menstruação irregular, podendo se estender muito ou ser muito reduzida, aumento de testosterona e, consequentemente, também infertilidade. Ela pode ser tratada com remédios para poder reduzir os sintomas, porém não possui cura. O próximo é mioma. Ele é basicamente tumores benignos que surgem no útero. São causados por, tipo, bolinhas que podem dar dentro, nódulos, né, que podem dar dentro. Geralmente vem acompanhado de obesidade ou nuliparidade, que é basicamente não ter filhos, né?
Mas a principal causa é estrogênio. Ele não é tão perceptível quanto os outros, pelo fato de que o sintoma principal dele é só a menstruação irregular, que pode durar mais de uma semana. Geralmente, ele vem acompanhado de dores na pélvia também. Pode urinar com frequência, constipação. E é isso. Próximo, a endometriose, que é basicamente o endométrio que fica no tecido, que reveste, né, o útero. Ele pode estar nas trompas, na pelve ou em ovários. Ele é uma doença crônica, então não possui cura também. E as consequências é acompanhado de dores intensas, pode causar infertilidade, sangramentos nas fezes ou sangramento irregular. E é isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre os avanços científicos, médicos que ocorreram. Começando pelo biomarcadores, que é basicamente colocado no sangue ou no tecido, e eles servem para saber precocemente o desenvolvimento de doenças no ovário, né? O que é muito bom, porque aí consegue montar um tratamento antes que possa piorar ou ocorrer o problema. Próximo é a imagiologia, que é basicamente ecografia 3D ou ressonância magnética, que ela serve para mostrar com mais detalhes as imagens, principalmente em doenças como endometriose, tumores e cistos, que precisam ver com mais detalhes. Foi um avanço muito bom, muito importante, até para tratamentos adiantados, né? O próximo é tecnologia minimamente invasiva, que é basicamente faz 2 furinhos, e aí utiliza câmera e um robô, e ele vai mostrando a imagem com mais detalhes, então pode realizar a cirurgia com menos agressão, né? Não agride tanto o tecido, é mais fácil a recuperação do paciente e tem menos riscos de complicações, né, no processo. Próximo é a fertilidade in vitro, que é basicamente a fertilização sem ser no útero, sem ocorrer no útero. Foi um avanço muito importante para as mulheres, pelo fato de que, como eu já havia citado, muitas doenças é acompanhado de infertilidade. Então, com esse avanço, as mulheres tinham escolhas de deixar guardado o seu óvulo e, quando quisesse, podia ter um filho. Próximo é terapias hormonais, que é basicamente usar medicamentos, ou em casos mais sérios, uma cirurgia, para poder alterar níveis ou ações de hormônios no corpo. Aí ele pode bloquear sua produção, pode reduzir, ou ele pode repor, né? Geralmente é utilizado em situações como menopausa ou SOP. É isso.